O artigo que eu escolhi para apresentar, ele é um artigo do Centro de Pesquisa para Horticultura e Cultura Imobiliária da Indonésia. Ele trata da enxertia para melhorar a produtividade da noz moscada na Indonésia. A Indonésia é a maior produtora de noz moscada, especificamente de uma espécie chamada Meristicina argentea. E os resultados da pesquisa mostram que a noz moscada, ela é uma planta que chamamos de dioica, ou seja, ela tem uma planta masculina, uma planta feminina e uma planta hermafrodita, né? E um dos principais problemas ou dificuldades com relação à baixa produtividade é a grande presença da espécie masculina. E eles descobrem isso no momento em que se olha para a semente. E isso, então, baixa a produtividade, considerando que um pé para produzir ele demora mais ou menos de 4 a 6 anos. Então demora todo esse tempo para descobrir se ela é masculina, feminina ou hermafrodita. Uma forma que eles encontraram de resolver isso foi fazer a propagação da noz moscada de forma vegetativa, ou seja, reproduzi-la do modo chamado epicólito. O que é epicólito? Ela é um pouco conhecida, mas também muitas vezes é chamada de microenxertia, né? E para fazer isso, eles buscaram fazer a seleção de algumas árvores mães com alto rendimento e separaram com sucesso 8 variedades de noz moscada para fazer esse experimento, né? Considerando o enorme potencial dessas espécies, começaram a acompanhar o processo, né? Mas para isso também teria que ter uma boa tecnologia de cultivo, né? Para que esse potencial dessas 8 espécies de fato fosse emergir, oferecesse condições, né? de melhorar a produtividade, tendo mais plantas femininas e hermafroditas. Qual é a metodologia? Como é que eles fizeram, né? Então, eles decidiram propagar essa planta por uma enxertia do seguinte modo. Primeiro não, são três passos, né? Preparar um porta-enxerto, preparar uma copa com galhos, né? E ter uma técnica de enxertia, né? Ou seja, como é que eles prepararam então esse porta-enxerto? A semente de noz moscada que foram utilizadas para esse experimento vinham então de árvores mães selecionadas, como eu já disse, maduras, num peso mais ou menos de 9 gramas por semente, né? E utilizaram um método chamado epicólito. Epicólito quer dizer o seguinte: quando uma semente de noz moscada ou sementes parecidas elas brotam, elas soltam 2 folhinhas, né? Logo depois dessas 2 folhinhas desse rebento, desse broto, que se corta para fazer a enxertia. Então vejam o grau de dificuldade de fazer isso, considerando a fragilidade desse raminho, né? Nessa condição. Então eles faziam 2 furos também na noz moscada para que ela enraizasse melhor também e colocando ela numa plantação, numa terra assim mais arenosa para que ela conseguisse estar
fazendo mais raiz e ficasse mais forte, né? E como é que eles prepararam então as copas, né? Para colocar ali, né? Nesse rebento. O que que eles faziam então? Eles pegavam alguns brotos mais desenvolvidos, né? Com mais fortes, brotos novos, né? Protegiam, tão logo eles retiravam esses brotos, já procuravam deixar eles úmidos e transportar de uma maneira adequada, já que eles não tinham nenhum local próprio ainda de conservação, tinha que pegar onde tinha, né? E para fazer essa ligação, essa enxertia ali. Então, o que que eles faziam, né? Cortavam a planta que vai receber, faz uma incisão, o caule pequenininho, prepara o ramo que vai ser enxertado em forma de uma cunhazinha e coloca dentro do porta-enxerto, passa uma fita, firma direitinho, depois fecha e protege. Desse modo é que eles faziam. Isso lembra alguns processos de enxertia conhecidos aqui no Brasil feitos, inclusive eu tive uma disciplina chamada horticultura e fruticultura, e onde eu aprendi a fazer com pés de laranja. Então, só que o ramo daí era bem maior, mas era do mesmo modo. Ele cortado, feito uma incisão, em forma de cunha, você coloca a enxertia e na época a gente fechava com um paninho e amarrava. E na experiência também deu certo. É menos frágil, mas também deu certo. Essa enxertia com relação, essa tecnologia usada para reproduzir a noz moscada teve uma taxa de sucesso de 80%. E o que eles precisam e querem ainda melhorar é organizar campos e locais específicos para essa enxertia epicólica, né? Para dar mais resultado e melhorar a produtividade de noz moscada na Indonésia. Obrigada pela atenção.